Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Quanto estou feliz. Vamos abrir a palavra de Deus, Josué no capítulo 2. Graças a Deus. Versículo de número 8 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém, irmãos? Tem bastante jovens aqui, e eu sei que o meu tempo não dá para ir muito além. Mas o pequeno testemunho, eu participei de muitas reuniões de jovens, congressos de jovens na Assembleia de Deus, quando nós éramos adolescentes, jovens. Naquele tempo, reunia-se multidões de jovens, e eu lembro que muitas vezes eu ia numa reunião, onde tinha muitos jovens, e as meninas dos meus olhos não paravam. Olhava para uma, olhava para outra, olhava para outra, ficava imaginando quem será a minha esposa. Já meio sem moral, né, irmão? Baixinha, meio... E o tempo foi passando. Interessante que muitas pessoas falavam para mim, se ele ora por mim, eu quero arrumar uma namorada. E arrumava. E eu parecia curva de rio, só em rosco. Verdade. Quando eu estava quase virando a curva do rio mesmo da esperança, a curva da esperança, aí eu conheci a minha esposa por telefone. Telefone. Caprichei, né? Alô? A Delminha pensou que eu era grandão, do jeito que aquele irmão lá na porta. Lá. Ela pensou que eu fosse daquele tamanho lá. Foi amor à primeira fala. Verdade, mano. 6 meses eu namorei por telefone. Só não casei porque a ficha caiu, era tempo de ficha. Acho que aqui nem conhece, tem muita gente que nem sabe o que é uma ficha, né, irmãos? Mas era um tempo que a gente usava uma fichinha e ela caía rapidinho. Mas o milagre foi que uma ficha só, eu falei durante 6 meses com ela, 1 hora por dia, a ficha voltava na minha mão. Todos os dias. Depois de 6 meses, a Delminha veio em São Paulo, era da Bahia, Feira de Santana, veio me conhecer em São Paulo. A hora que ela encontrou, parece que não gostou muito do material, não. Foi esquisito, irmão. Precisei jejuar e orar de novo. Foi esquisito. Estava um negócio frio, assim, olhar assim e falar, poxa vida, que camarada é esse? Eu cantava sertanejo. Nas igrejas, eu usava um bico de ferro assim no sapato e uma bota, sabe? Bota e bico de ferro assim. E uns colarinhos cheios de ferrinho assim na camisa.
A primeira coisa que ela falou, arranca essa bota, pelo amor de Deus. Cheguei em casa, eu dei pro meu irmão, dei um problema na coluna do meu irmão. Tanto que a bota era alta e desajeitada. Mas graças a Deus, o Senhor me deu uma esposa, me deu 2 filhos, uma família. E eu louvo a Deus por tudo isso. Eu estou dizendo isso porque às vezes você está numa reunião e você está preocupado. Quantas pessoas estão vivendo problemas sentimentais, que são problemas que ela não precisava vivenciar. Porque Deus já tem uma pessoa tão preciosa preparada para você. E o vencedor somos cada um de nós. Amém, irmãos? Um pouco na palavra de Deus, a gente sabe que os muros de Jericó caíram mesmo. Alguns arqueólogos, a ciência tenta mostrar essa realidade, mas a Bíblia não precisa disso. Mas é bom quando a gente sabe que é comprovado cientificamente alguns fatos bíblicos que a gente já crê nele. Eu creio. Uma vez, alguém disse que não cria de jeito nenhum que Jonas tinha sido engolido por um grande peixe. Se a Bíblia diz, eu creio. Mesmo que se a Bíblia falasse que Jonas engoliu um grande peixe, assim mesmo, eu estaria sempre crendo, porque é a palavra de Deus. Mas Jericó era cercada por 2 muros. Um muro externo de 2 metros de espessura e um muro interno de 5 metros de espessura. E a Bíblia diz que morava uma mulher em cima desse muro, chamado Raabe. E Raabe, uma mulher que depois apareceu na genealogia de Jesus e apareceu graciosamente na galeria dos heróis da fé. Que mulher importante essa. E a Bíblia diz que depois que Moisés, então, o Senhor o recolhe, o Senhor fala com Josué e deixa toda aquela multidão, que era o povo hebreu, sobre a liderança de Josué. E o Senhor disse para Josué, não tema. Através da sua vida, Josué, esse povo vai herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Tão somente ser forte, corajoso, não aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e de noite. Assim como eu fui com o meu servo Josué, eu também serei contigo. Tão somente seja forte. E o primeiro desafio de Josué, sobre a liderança daquela multidão, chamava-se Jericó. E a Bíblia diz que 2 espias foram então designados para espiar Jericó. E eles foram parar na casa de Raabe. E quem era Raabe? A Bíblia informa que Raabe era uma prostituta. E a gente pode até, irmãos, tentar fazer uma leitura de como era Raabe. E podemos até questionar como é que uma prostituta vai aparecer na genealogia de Jesus. Mas a Bíblia nos traz resposta para isso. Eu penso que Raabe era uma mulher totalmente sem noção de nada. Era uma pessoa que estava vivendo os piores momentos da vida dela. A gente conhece algumas prostitutas
que a gente vê pelas cidades, pelas ruas, e a gente vê o estado de miséria, de sofrimento. Às vezes eu fico pensando, irmãos, nós temos às vezes dificuldade para se locomover e estar em algum lugar na igreja, às vezes alguns cultos, nós trocamos pelo aconchego da nossa casa ou por qualquer outra programação. Mas a pessoa que está na escravidão do pecado, ela é obrigada a obedecer um senhor radical chamado Satanás, diabo. O que se prostitui, a gente às vezes passa lá na nossa cidade, em um local onde ficam os homossexuais, os travestis, está um frio. E eles estão lá com uma sandália bem alta, sainha bem curtinha, expondo o seu corpo todinho tremendo de frio, mas estão lá, porque são escravos do pecado. Eles são obrigados a obedecer o Senhor deles, o rude, o inimigo, Satanás que escraviza. Raabe era uma pessoa assim. Às vezes nós até discriminamos. A gente olha para uma situação dessa e quantas vezes temos até receio de entrar na casa de uma pessoa dessa. Eu lembro um tempo, estava lendo um testemunho e numa revista de circulação evangélica, e dizia que um pastor, numa determinada noite, ele recebeu um telefonema na casa dele, e quando ele atendeu, ele comprovou que era uma prostituta da cidade. E a prostituta então disse assim: dá para o senhor vir aqui agora, eu estou precisando do senhor. Ele falou: mas como que eu vou na madrugada e na casa de uma prostituta? E o Espírito Santo incomodava-o para que ele fosse, mas ele resistiu. O que as pessoas vão dizer de mim? Mas pela manhã, quando o dia amanheceu, aquele pastor já não suportava mais aquela incomodação e ele então saiu atrás daquela casa onde morava aquela prostituta. E quando ele chegou lá, ele perguntou para ela, e os parentes estavam na porta dizendo: olha, ela está sendo velada. Ela faleceu logo ao amanhecer. Ela queria ter uma última palavra com aquele pastor, mas o pastor teve receio. A discriminou por ser uma prostituta. Há muitas pessoas descendo nesse abismo da perdição, morrendo sem Jesus. E nós, irmãos, temos que analisar que, assim como Raabe tinha sérios problemas de ordem social, talvez era desprezada até pelo pai, pela mãe, pelos parentes, e morava em cima do muro de Jericó. Assim também um dia, o Senhor nos buscou em algum lugar e nos trouxe para sermos livres. Livres. Talvez algum de nós, o Senhor precisou entrar no centro de Macumba e chegar lá e falar assim: cidadão, aqui não é o teu lugar. Eu tenho um lugar precioso para você. Eu tenho uma chamada preciosa. Eu tenho um plano de salvação. E esse plano de salvação, você já está incluso nele. Talvez alguns de nós estávamos dentro do boteco, falando palavrões, ouvindo conversas de bêbados e de pessoas tão baixo na sociedade. E o Senhor chegou e falou assim: aí não é teu lugar mais. Eis que eu te chamo. Assim como Raabe foi inclusa num plano de Deus para o livramento, o Senhor também incluiu cada um de nós que estamos aqui.
E o Senhor teve o propósito de levar 2 espias para onde, irmãos? Dentro da casa de Raabe. E a primeira coisa que eu falo sobre Raabe aqui é que ela, com poucas informações sobre Deus, ela creu no poder de Deus. Com poucas informações, Raabe creu no poder de Deus. A ponto de dizer assim, o nosso coração está desmaiado diante de um Deus tão tremendo que é o Deus de vocês. A gente não sabe o que fazer. Poxa, irmãos. Talvez esse posicionamento seria o melhor para nós. Aonde nós chegarmos, as pessoas olhar para a gente e falar assim, o seu Deus é tremendo. A mudança que o seu Deus fez em você. Eu não tenho nem o que dizer. Eu estou desmaiado diante do Deus que você serve. Seja no comércio, seja na universidade, seja na escola, seja no meio da sua família. O que Deus quer de nós hoje é levantar homens e mulheres com essa autoridade, esse poder, de às vezes fazerem as pessoas sentirem o Deus que nós servimos, esse Deus de amor, esse Deus de compaixão, esse Deus que tem um plano na vida de todos os homens, fazer com que eles sintam que o nosso Deus é um Deus tremendo. Segunda coisa que Raabe fez, ela disponibilizou a casa dela. Oh, aleluia. Mas não foi, ela não disponibilizou só para socorrer os espias. Aleluia. O que mais o Senhor quer que nós tenhamos hoje, irmãos, como salvo na pessoa de Jesus? Inteligência, sabedoria. Sabedoria. Raabe, ela já tinha planejado tudo. Porque a terceira coisa importante de Raabe aqui é que ela não abriu mão da família dela. Aleluia. Ela sabia que tinha 2 homens de Deus. Ela creu no Senhor, e quem crê renuncia ao mundo. É verdade ou não é, irmãos? Raabe deixou de ser prostituta ali, com certeza absoluta. Ela deixou o mundo ali. Ela renunciou. E hoje está difícil. Está difícil da gente poder enxergar. Oxalá vocês jovens que estão aqui, irmãos que aqui estão, entenda isso com clareza da parte do Espírito Santo de Deus. A vida cristã sem renúncia não chama a atenção de ninguém. E nem do diabo. A primeira coisa que Raabe fez foi crer no Deus do povo hebreu. Disponibilizou a sua casa. E ela já planejou toda a salvação e livramento da sua família. Antes que os vigias saíssem da casa dela, ela foi até os 2 espias e disse aos espias assim: olha, eu sei o que o Deus de vocês tem feito no meio de vocês. Às vezes nem as nossas famílias conseguem compreender a vida cristã tão péssima que nós vivemos. Uma vez fui visitar um irmão, no momento de urgência. Ele ligou para mim e falou assim: pastor, dá um pulo aqui correndo. Eu fui lá. Quando eu cheguei, tinha 2 membros da família, ele e um outro irmão dele, discutindo.
E eu olhei e a mãe dele estava quase morrendo na cadeira de roda com um problema de saúde. E ele disse assim: pastor, ela vai morrer aí. Eu falei: por quê? Porque o meu irmão falou que pastor não tem poder. E ele disse que é o padre que tinha que vir socorrer a minha mãe. E eu falei que era o pastor. E ele falou que era o padre. E eu falei que era o pastor. E começaram a discutir. O crente discutindo com aquele que ainda não conhecia Jesus. Quem é que ia socorrer a mãe dele? Eu falei assim: poxa vida, então, tudo bem, eu não sou padre nem pastor. Se quiser, eu sou padre. Então, vamos pegar sua mãe e vou levar para o médico. Pessoal da nossa família, os nossos parentes, eles têm que ficar perplexos diante do Deus que nós servimos. Aleluia. O Senhor nessa noite vai tocar na tua vida de uma maneira tremenda, poderosa. Raabe desceu do muro. Às vezes nós não descemos do muro. Permanecemos em cima do muro, não temos convicção. A nossa fé é pequena. E nós queremos falar de missão nesse dia. Raabe desceu do muro, ela creu, ela se converteu. Na verdade, ela deixou o erro da prostituição. E os espias disse para Raabe: Raabe, a gente vai fazer esse trato com você. Só que tem um detalhe. Se você não conseguir trazer o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, se você não conseguir trazer todos os parentes do seu pai, está lá na Bíblia, para dentro da sua casa, e se você não colocar um cordão de escarlate na janela por onde nós descemos, o nosso sangue vai ficar livre da destruição da tua família. Porém, se você trouxer todos aqui dentro, nós seremos culpados se não houver livramento na tua família. Imagine Raabe, irmãos. Pense em Raabe agora. Uma moça que tinha entristecido o pai. Uma moça que tinha envergonhado a mãe. Ela descia dos muros de Jericó para prostituir. Quem sabe muitas vezes ela chorou. Ela queria muito voltar para a casa do pai dela, da mãe dela, mas lá ela era vista como prostituta. O que Raabe ia fazer? Ela tinha o dever, a obrigação de conquistar o pai, a família, os irmãos e a mãe. Raabe ficou sem chão. Ela falou: como que eu vou fazer isso? Quando há uma transformação, irmãos, às vezes até sem palavra nós convencemos. A mudança começa a acontecer no interior e ela vai se externando. A gente não precisa ser policiado em nada, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. Ele conduz o nosso exterior. Ele muda. Pense em Raabe agora. Ela tinha crido no Deus que ia derrubar os muros, ia destruir Jericó. A gente tem vindo da igreja, tem seguido a Jesus, tem carregado a nossa cruz de cada dia. Por quê, irmãos? Porque cada um de nós sabemos que muito em breve as trombetas podem tocar nos ares. E a igreja do Senhor vai ser arrebatada. E vai encontrar com o Senhor nos ares. Todos aqueles que estiverem firmes, todos aqueles que estiverem convictos, todos aqueles que estiverem esperando. E a Bíblia diz que Jesus vem como um ladrão de noite. Você já viu um ladrão chegar numa casa e falar assim: ei, pessoal, eu sou gente boa, hein? Eu vim aqui, sabe para quê, pessoal?
Eu sou um cara meio malandrão, sabe? Eu não tenho dinheiro, uso droga, mas eu preciso do dinheiro aí. Mas é o seguinte, já viu um ladrão fazer isso? Eu quero roubar só o que não presta para vocês. Vocês têm alguma coisa que não presta aqui? O ladrão faz isso, irmão? O ladrão chega, já armado, gritando, apavorando todo mundo. E ele vai buscar o que na casa? Ele vai buscar o que é melhor, de mais valor. Jesus vai vir como ladrão de noite. Ele não quer porcaria. Ele vai vir buscar o que é de maior valor, eu e você. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ele não vai olhar para nada belo desse mundo. Ele vai arrebatar aqueles que estão convictos. Raabe sabia que Jericó ia cair por terra e ia ser destruída. Ela tinha uma missão. Dá um cutucão no teu irmão e fala assim: não abre mão da sua família. Dá mais um cutucão forte e fala assim: não abre mão de ganhar uma alma para Jesus. Pensa Raabe chegando na casa dela: pai, diferente, tirou a roupa de prostituta. Os irmãos sabem que prostituta é muito sensual. Raabe agora deixou a roupa de piriguete, né? Transformadinha, limpinha, cheirosinha. E ela chega na porta da casa do pai dela. E ela diz assim: pai, eu preciso falar uma coisa com o senhor. E o pai de Raabe sai e fala assim: mas você mudou de vida. Você não estava em cima do muro de Jericó fazendo tudo que não presta. Eu passei a maior vergonha por causa de você. E Raabe então insiste: pai, o Deus do povo hebreu me transformou. O Deus do povo hebreu, ele vai destruir essa cidade. E o pai de Raabe fala: mas é verdade, vai. Os espias chegaram em casa. E o Deus do povo hebreu é um Deus tremendo, sabe, pai? Chama a mãe aí. Vamos conversar. O Deus do povo hebreu abriu o mar vermelho. O povo passou a pés enxutos. Não tem ninguém que para na frente desse povo. O povo hebreu vem vindo e eles vão destruir Jericó. Deus vai colocar essa cidade por terra. A gente tem muita estratégia para evangelizar, irmão. Deus tem nos dado muita estratégia. Vou terminar já. E às vezes a gente fala com tanta falta de convicção com as pessoas, que as pessoas não acreditam no Deus que nós servimos. Sabe o que aconteceu? O pai de Raabe creu. Tem muitas pessoas que vão crer na sua pregação. Você crê nisso? E tem muitas pessoas que através da sua pregação vão aparecer em lugares que ela nunca imaginava. E vai ser mudada a história dessas pessoas, porque quando a pessoa entrega a vida para Jesus, é uma mudança de eternidade. Agora tem outras pessoas, que eu já estou terminando aqui, irmãos. Tem outras pessoas que estão com tanta urgência. Estão com tanta urgência da igreja se colocar em pé e ganhá-las para Jesus, que tem um pouquinho de tempo só de vida. Talvez seja um vizinho teu. Talvez seja um menino que na rua, viciado em crack. Que Deus precisa transformar a vida dele. E Jesus chegando é uma transformação total. Raabe levou toda a sua família para dentro da casa dela, em cima do muro.
E os muros de Jericó, como havia dito os espias, eles vieram por terra. A cidade de Jericó foi destruída. E a única casa que parou em pé em cima do muro, como o Senhor havia dito através dos espias, foi a casa de Raabe. Você está aqui nessa noite para dizer assim: eu não abro mão da minha casa. Em nome de Jesus, o Senhor tem uma bênção para estender a tua família, para salvar, para libertar, para fazer obras maravilhosas. Certo dia, terminando aqui, irmãos, uma professora chegou na escola, no ensino primário, fundamental, e ela disse assim: e aí, garotada, alguém de vocês sabe onde está Deus? Ninguém respondeu. Pois ela perguntou: e aí, alguém de vocês sabe onde está o diabo? O menininho levantou a mão. Eu sei, professor. Aonde que ele está? Ele está em casa. Na sua casa? Ela em casa. Meu pai, ele bebe, ele bate na minha mãe, ele usa droga, ele fala palavrão, ele xinga muito em casa, ele bate na gente. Lá em casa é um inferno. O diabo está lá. Passou um tempo, aquela professora voltou, muito comovida, da declaração daquele garoto, e disse assim: alguém na classe sabe onde está Deus? E o mesmo menininho levantou a mão. Ele falou assim: professor, eu sei. Aonde? Está lá em casa. Ué, mas você falou que o diabo estava lá? É, estava mesmo. Mas um tempo atrás, aí passou um homem lá com um livro na mão. E esse homem falou umas palavras para o meu pai. E meu pai nunca mais bebeu. Meu pai nunca mais usou droga. Meu pai parou de falar palavrão. Meu pai parou de bater na gente. Meu pai começou a ir na igreja e levar a gente na igreja. E o diabo não teve como mais ficar em casa. Agora Deus está lá na minha casa. Eu quero orar por você hoje à noite. Há muitas pessoas que precisam voltar a isso. Enquanto o Rafa canta aqui. Um dia eu cheguei em casa e meu irmão mais novo, ele estava chegando em casa e derrubando os vasos de flor da minha mãe, chutando. Minha mãe falava com ele. E ele, tô nem aí, chutava os vasos de flor da minha mãe, malucão. Aí eu cheguei em casa, já tinha dado bastante conselho para ele estava na mesa assim, eu falei assim: rapaz, hoje eu vou te dar o último conselho. Eu nunca mais falo nada com você. E ele começou a chorar e eu saí. E a minha mãe saiu de dentro do quarto e disse assim: você vai parar de aconselhar ele, de orar por ele? Falei: eu não quero mais saber dele não. Minha mãe falou assim: então, pode deixar comigo que eu nunca vou abrir mão dele. E meu irmão hoje é pastor. Pastoreou uma igreja porque a minha mãe não abriu mão dele. Aleluia. Oh, aleluia. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo esteja trabalhando na vida de todos os irmãos da igreja. Eu agradeço de coração, irmãos.